Boa noite, meus irmãos. Antes de começar qualquer coisa, eu queria pedir que você ficasse de pé, para a gente levantar um clamor pelo nosso pastor Pedro, em nome de Jesus. Nosso pastor Pedro, missionário na Argentina, pastor da nossa igreja, DPB Manaus Moderna. Vamos levantar um clamor. Eu creio que se nós ligarmos aqui nesse momento, vai surtir um grande efeito, que a vontade de Deus sempre vai se cumprir, amém? Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós estamos aqui reunidos, Senhor, clamando pela vida do pastor Pedro, Pai. Ajuda ele naquele leito de hospital, naquela UTI, Senhor Deus. Fortalece a pastora Socorro Luz, Senhor, naquele lugar. Dá graça para ele, Senhor Deus. Manifesta o teu poder, Senhor. Nós, Pai, nos sujeitamos à tua vontade. A tua vontade, ela é soberana, Senhor Deus. Mas como igreja nós estamos clamando, Senhor Deus, usa médicos naquele lugar, usa pessoas naquele lugar, Senhor Deus. O teu servo está ali, Senhor. Ajuda ele, dá refrigério, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre a vida dele neste momento. Venha, Senhor Deus, trazendo uma bonança, Senhor Deus, refrigério, trazendo conforto naquele leito, Senhor. Ajuda ele, nenhuma enfermidade na vida do ser humano está legal. Ela não tem legalidade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, age contra essa enfermidade, Pai. Nós clamamos como igreja, nós clamamos como IDPB Manaus Moderna, Senhor. Ajuda ele lá na Argentina, Senhor. Manifesta o teu poder, mais uma vez, Senhor. Opera com sinais, maravilhas naquele leito, Senhor. E a tua cura, como diz a tua palavra, e a tua cura apressadamente brotará, Senhor. E a glória do Senhor será a nossa retaguarda. Eu creio, Senhor Deus, que tu estás nos guardando, e nada sai do controle das tuas mãos. Desde já nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Ele é digno, Ele sabe de todas as coisas, não é? Ainda de pé, não sente não. Pegue sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia Sagrada. Se você não trouxe a Bíblia ainda, ou hoje, coloque a mão assim no seu coração, que a palavra de Deus está gravada no seu coração, eu creio nisso. Amém? Às vezes a gente traz Bíblia que tem dificuldade de ler aqui no culto, não é? Então fica escuro, né? Mas segure a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia, quem não trouxe, no coração. Vamos fazer uma confissão de fé, tá bom? Declarar toda fé que nós depositamos na palavra de Deus. E aí você já viu como é que a minha voz está, você vai ter que gritar mais alto que eu, amém? Como um bom exército de Cristo, diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou aprender da palavra de Deus. Confesso ousadamente, minha mente está em alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, eu vou receber a incorruptível, a indestrutível e a eternamente viva semente da palavra de Deus. Diga assim: eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Agora coloque a Bíblia na cadeira e dê o maior aplauso que você pode dar ao Senhor Jesus Cristo, porque a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Nós prestamos esse culto a Ele, o New Life é dele. Ele é rei sobre nós, Ele é rei sobre esse lugar. Agora sim, dê um sorriso para o irmão do lado, sente-se no seu lugar. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Deixa eu só marcar aqui. Glória a Deus. O título dessa mensagem de hoje à noite chama-se
Não tem aqui? Está bem pequenininho a parte lá de cima, dá para você ler? Só acredito. Você não sabe ler não, gente? Quem está comigo aí? Só acredito. Só acredito vendo, gente. Só acredito vendo. Já vi muitas pessoas antigas falarem assim: eu sou igual Santo Tomé, eu só acredito. Você já ouviu isso? Não, comigo não é assim não. Não basta falar não, eu só acredito vendo, né? Tem pessoas que elas são assim. Esse apóstolo ele ficou muito mal compreendido por conta de algumas atitudes dele, não é? Assim também é com a nossa vida. As nossas atitudes vão dizer quem nós somos, na verdade, não é? Então, o texto bíblico, capítulo 20, verso 19 do Evangelho de João, e diz assim a palavra de Deus: então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem, ou a paz esteja convosco, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles os quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Verso 24 diz assim: contudo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe, dizendo: nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não ver as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Amém? Vamos ler apenas até aqui. Irmãos, essa frase, né? Eu não acredito, eu só acredito vendo, eu não creio, eu não acho que seja assim. É muito difícil. Isso não acontece mais nos dias de hoje. Essas frases, elas podem soar como incredulidade. E a incredulidade, ela é algo muito sério. A incredulidade, ela não é apenas o ato de você não crer, o ato de você não acreditar. Não é apenas isso. Incredulidade também é rejeitar as coisas que Deus tem para você. Compreendeu? Incredulidade é rejeitar as coisas que Deus tem para mim. Não é apenas a questão de não acreditar. É a questão de rejeitar, viver as coisas que Deus tem para mim. Aquele pequeno pensamento de que as coisas só acontecem na vida dos outros e não nas minhas, e não na minha vida, isso também pode soar como incredulidade. E a incredulidade, ela pode abranger uma área muito grande das nossas vidas. Mas isso aí não é o principal. A parte muito ruim disso é que Deus, Ele opera por meio da fé. E a fé, ela é o oposto da incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é o oposto da incredulidade. É necessário que se tenha fé para se aproximar de Deus. É necessário que se tenha fé para ser salvo. Como que uma pessoa quer ser salva se ela não tem fé? Não tem como. Porque ela tem a fé de que vai para onde? Que céu? Que paraíso? Poxa, mas será que Deus existe? Incredulidade. Não tem porquê. É algo que não tem como juntar. Amém? Então olha só, a Bíblia ela mostra que a incredulidade ela é um empecilho para a salvação e para viver os milagres de Deus nas nossas vidas.
Incredulidade é a falta de, ou a recusa em crer. E sempre eu falo, e sempre vou bater nessa tecla, todas as vezes que a Bíblia falar a palavra crer, ela significa o quê? Viver. Olha as alunas aí da classe, da oficina da vida com Deus, está mais do que martelado. Elas devem falar assim: Tiago sempre fala isso, que coisa chata desse pregador. A palavra crer, no hebraico, o mais próximo para nós seria viver, porque senão seria muito fácil ter apenas uma atitude mental. Amém? No Evangelho de João, por 89 vezes você encontra a palavra crer e as suas vertentes, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que a Bíblia está falando apenas de acreditar? Porque acreditar, 90% do Brasil acredita em Deus, mas não vive de fato as coisas que Deus tem para si. Então, a palavra crer, para nós, crentes da IDPB Manaus Moderna, é viver. Então, a recusa em viver as coisas que Deus tem para as nossas vidas, isso é incredulidade. Hebreus 11:1, Hebreus é o capítulo da fé. Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé. Então, Hebreus 11:1, ele já diz logo o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se pode ver. Ou então aqui na King James, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, né? E a prova daquilo que não podemos ver. O firme fundamento é aquela certeza, já recebi. É aquela coisa de louco, você pede algo de Deus, e você, Deus, me abençoa com isso, me abençoa com essa porta aberta, me abençoa com essa cura. Você se levanta, limpa o joelho e diz: muito obrigado, porque eu já recebi. Você não recebeu nada ainda, visivelmente, mas aqui dentro já nasceu, acabou. Aqui dentro você já creu, acabou. Costumava ver os nossos pregadores aqui na igreja, o pastor João Nunes, muitas vezes, quando lançava uma palavra, aquela palavra assim, profética, eu no meu lugarzinho assim, eu fechava a minha mão e dizia: eu recebi, é para mim, eu ficava assim ali, já recebi, parece que eu estava segurando algo, eu dizia: é para mim, eu quero viver isso, vai ter milagre na sua vida, amém, 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 é para mim. Semana de oração, os pregadores, Viviane, Jackson, pastor Pedro, as pessoas que ministravam aqui, eu segurava nas minhas mãos, e eu queria materializar aquilo, e eu já agradecia a Deus. Isso é a fé. Quando você tem certeza que já recebeu, você tem um coração grato, então você já agradece, amém? Deus, ele opera assim, amém? Primeiro nasce no espiritual, depois que vira material. Primeiro a gente busca o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas, né, nos serão acrescentadas. O cristão, ele corre atrás de Deus, do reino, da justiça e as demais coisas que a gente acha que é tão importante, que parece que a nossa vida depende daquilo. Isso aí para Deus é demais coisas. Primeiro o reino, as demais coisas eu acrescento depois na sua vida. Você compreende? Sim ou não? Está comigo? Vamos lá. Irmãos, Hebreus 11:6 ainda, né? Diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é o quê? Diga: é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Eu me separo para Deus, eu me desvio do pecado, eu me desvio da mentira, eu luto contra as tentações, eu luto contra a minha própria carne, eu me santifico, me consagro, eu estou agradando a Deus, eu estou me aproximando dele e ele há de me abençoar, porque eu creio que ele recompensa. A Bíblia chama ele de galardoador, é uma recompensa, né? É algo muito maior sobre as nossas vidas. Você não é à toa que você passa por lutas, não é à toa que você tem vencido. Não é à toa que você chegou aqui nesse lugar. Deus, ele tem algo para você. Isso não é palavra de um pregador, jargão, não é isso não. Deus, ele tem algo para você. É a Bíblia que está falando. Se consagrou, buscou, está atrás de Deus, está se conservando em santidade. Deus, ele recompensa. Amém? Quer se aproximar de Deus? Se consagra a Ele.
vive uma vida de fé, de glória em glória, ainda que pareça que tudo está confuso, ainda que você olhe para a história, olhe para trás e diga, é impossível as coisas mudarem. Aí você semeia a fé através da palavra no seu coração e você diz, obrigado, Senhor, porque eu já sei que mudou. Eu já sei que eu já estou vivendo. Ainda que os meus olhos naturais não vejam, mas eu já posso sentir. Está nascendo aqui dentro, está sendo gerado. E essa bênção vai ser grande, porque está demorando, Deus. Quanto mais demora, maior é a bênção que tu tens para mim, Pai. Muito obrigado. Limpa o joelho e vai embora. Segue, olhando para Jesus, amém? Irmãos, como eu falei, apóstolo João, muito mal compreendido, né? Ele é um apóstolo, gente, escolhido de Jesus, né? Existiam muitos discípulos, mas apóstolos, né? Os 12 que eram mais próximos, Tomé era um deles, Dídimo, né? Quer dizer gêmeo. Tomé era um deles, estava ali. E a gente, ao longo da história, né? A gente o taxa de o incrédulo. Vira até o ditado, né, que as pessoas falam, né? Sou igual São Tomé. Oh, meu Deus. Eu quero desconstruir essa imagem que nós temos dele, ou pelo menos ajudar um pouquinho, tá bom? Olha só, um contexto bíblico um fundo histórico para o texto que nós lemos. No capítulo 18 do Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi preso. Você lembra disso? Foi preso lá no Getsemane, né? Foram lá buscá-lo. Ele foi interrogado, levaram ele para Anás, que era sogro de Caifás, que era o sacerdote. Levaram ele para Anás, de Anás foi para Caifás. Caifás, ele foi interrogado, indagado. E aí Caifás queria que ele morresse. E a Bíblia diz que ele fala, ele declara isso. A Bíblia diz que é necessário que ele morra por muitos, no lugar de muitos. E a Bíblia diz assim, porque ele era sumo sacerdote naquele ano. Então aquilo foi revelado a ele. Mas ele não podia condenar a morte, era próximo da Páscoa. Ele disse, leva para Pôncio Pilatos, para ele ser julgado. Levaram para o governador romano. Então ele foi conduzido para ser julgado por Pôncio Pilatos. Ele foi condenado à morte. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 18, um pouquinho antes da nossa leitura. Isso aqui é para que você compreenda o fundo histórico, tá bom? Ainda contexto, ponto 3, no capítulo 19, Jesus ele foi açoitado. É sempre bom a gente lembrar, porque às vezes a gente costuma ler a Bíblia corriqueiramente, passa por textos e não entra na história. É importante que você seja um personagem que está ali do lado, que escute as pessoas falando, que sinta aquela atmosfera daquele ambiente. Tenta entender comigo. Jesus ele recebeu uma condenação de 40 chibatadas, menos uma. Existia uma história de que se desse 40 chibatadas, exatamente aquele condenado ele morreria. Então eles davam 39 chibatadas. Só que aquele instrumento chamado azorrague era um instrumento de castigo, de tortura. Ele levava de 10 a 12 tiras. Vamos dizer que, digamos que tinham 10 tiras de couro naquele instrumento, com pedaços de ossos, pedaços de metais nas pontas, propositalmente para rasgar, dilacerar o apenado, o condenado. Então aquele couro, quando ele era lançado nas costas, nas pernas, nos braços, aonde pegava no nosso Senhor, aquele couro ele era lançado, e quando ele era puxado, ele rasgava a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Eram quantas tiras eu falei? 10 tiras, né? 39 chibatadas, são 390 cortes no corpo do nosso Senhor, gente. 390 cortes, pelo menos, no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já tinha sido condenado à morte. Era necessário que ele sofresse. E sabe o que me surpreende e que me deixa constrangido? Eu fico muito constrangido com isso, porque ele poderia ter saído dali. Ele poderia ter rejeitado aquela tortura toda. Ele poderia ter acabado com aquilo naquele momento. E por amor a mim e a você, ele suportou todo aquele flagelo. Por amor, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu.
para que hoje você não sofresse. Por amor, nosso Senhor Jesus Cristo desceu dos céus, para que você pudesse ter uma porta aberta para entrar nos céus. Por amor, aquele rei se fez cordeiro, foi morto, como uma ovelha muda, ele foi morto no nosso lugar. 390 cortes no seu corpo. Se isso não bastasse, ele foi escarnecido, ele foi humilhado, deram socos no seu rosto, cuspiram nele, colocaram um pano de púrpura, simbolizava um pano de rei, porque uma das acusações é que ele tinha se declarado rei dos judeus. Caifás perguntaram dele, você é rei? Ele não é rei dos judeus, ele é o rei de toda a humanidade, ele é o rei de todo o universo. Apocalipse fala que ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo que nós precisamos, ele é o que preenche o teu coração, ele é aquele que pode te dar o que nenhum homem pode te dar, ele é aquele que te ama como ninguém nunca vai te amar, e ele te vê como ninguém nunca vai te ver. Ele é rei dos reis, não é? Como se não bastasse, depois de humilhá-lo, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Só que você já viu os espinhos do deserto, gente? Você assiste Discovery, History. Eu não fui no deserto ainda, mas eu vejo lá. São espinhos grandes, gente. Você que já levou uma felpa no dedo, você gritou com certeza. Aquela felpa furou seu dedo. Imagina uma coroa de espinhos sendo fincada no seu crânio. Você suado, com o corpo dolorido, apanhou. Seu corpo está rasgado, colocaram um pano em cima daquelas feridas, riram de você, o suor escorrendo, dor. O Filho de Deus padeceu. Nós não podemos dizer para Ele que nós estamos, Senhor, estou sofrendo, a minha vida é um sofrimento só, eu não tenho mais jeito, eu não tenho, olha para Ele, gente, olha para o Filho de Deus, e diga, eu já estou ressuscitado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu já não ando mais na carne, eu ando no Espírito, eu já não vivo aquela vida passada, eu vivo uma nova vida que Ele tem me dado, dia após dia. Amém? Ele carregou a sua própria cruz. Estava conversando com meu amigo Sandro. Sandro estava dançando ali atrás. Estava conversando com o Sandro certo dia no grupo e eu falei isso. O Sandro falou, epa, Thiago, própria cruz? Eu digo, já sei, Sandro. Aquela cruz não era para ele, gente. Aquela cruz era para Barrabás. Mas o texto fala, carregou a sua própria cruz. É o instrumento da condenação dele. Ele teve que levar do pretório até o Gólgota. Fazia parte da condenação, que era para que a sociedade da época visse aquele condenado carregando o seu instrumento de morte. E as pessoas acusavam, escarneciam, outros tentavam bater. E era normal fazer isso com aqueles condenados. E ele teve que fazer esse trajeto, gente. A cruz caiu sobre ele. Algumas vezes estava pesada, seu corpo machucado, ele olhando para aquelas pessoas e dizendo, eu estou indo salvar vocês, eu estou indo salvar vocês, Senhor Jesus, é pesado, né, gente? Você não sente não? É pesado, não é? Então ele chega ao Gólgota, as mãos dele são furadas com pregos enormes, que era para sustentar o peso do corpo dele, e um único prego em seus 2 pés, para sustentar o corpo dele. A cada respirada doía tudo, os seus pés, as suas mãos doíam demais. Algumas pessoas falavam, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Ainda na cruz ele evangeliza, não é?
os dois condenados, né? Os dois bandidos ao lado direito, um lado direito, outro lado esquerdo, estão ali, um escarnece e o outro diz: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. E ele diz algo muito interessante, diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali naquele lugar ele salva mais um, na cruz. Na cruz ele faz a oração que é um dos maiores exemplos que nós devemos seguir. A oração da liberação do perdão. Tem gente que tem dificuldade para liberar perdão, aquelas pessoas que pisaram no seu calo. Ali na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É a oração do perdão. Pai, perdoa, perdoa, Pai. Na cruz ele se sentiu rejeitado, gente. Meu Deus. Eu coloquei aí no nosso estudo que Pilatos declarou: eu não acho nele crime algum. Lá no capítulo 18, no verso 30, a partezinha B, lá no final diz assim: eu não acho nele crime algum. Então quer dizer que o julgamento dele, né, foi algo político. O julgamento dele foi um julgamento ilegal, foi o julgamento mais injusto da história da humanidade, foi que condenou o Filho de Deus a sofrer, a padecer, a morrer na cruz. O julgamento mais ilegal. Por que era necessário que acontecesse isso? Para que você não fosse para aquela cruz no lugar dele, para que a humanidade não fosse condenada a viver as garras da morte, porque ele toma as chaves da morte, do inferno. É necessário que ele fosse primícia de todas as coisas. Ele se ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Gente do céu, eu vi na Bíblia que, na Bíblia nós temos diversas histórias. Nós temos o rei Davi rasgando as suas vestes quando os filhos morrem. Nós temos alguns reis que rasgam as vestes, o filho morre, o rei rasga a veste, emoção assim de humilhação, de sofrimento, rasga as vestes, lança cinza sobre o corpo. Aquilo era uma tradição dos judeus. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo, no alto daquela cruz, ele brada tetelestai, ele diz: está consumado. Nós não temos um pai para rasgar as vestes por ele. E aí nosso Deus Todo-Poderoso lá do alto rasga o véu do templo. Ele rasga o véu do templo, ele quebra aquela barreira que limita a nossa aproximação a Deus. Ele tira toda aquela parede que tira do santo lugar para o santo dos santos. Ele tira aquele véu de 18 metros de altura, ele rasga de cima a baixo, era impossível acontecer. E Jesus, ele se torna a ponte entre a terra e o céu para as nossas vidas. Isso aqui era um contexto para que você compreenda. Ainda no ponto 4, Jesus ele morreu, ele ressuscitou 3 dias depois. Ele passa 40 dias andando com os discípulos, comendo, ensinando. E aí eu gosto muito desse versículo de 1 Coríntios 15, 5. 1 Coríntios 15, 5, pode colocar para a gente, Dada, por favor. 1 Coríntios 15, 5 diz assim: depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Volta para o versículo anterior, por favor, o versículo 5, isso. E apareceu a Pedro e depois aos 12, até aí. Isso aqui é Paulo escrevendo acerca de Jesus, depois de ressurreto. Paulo está dizendo assim: ele foi visto por mais de 500 irmãos ao mesmo tempo. E para amarrar que era verdade o que ele estava falando, ele disse assim: dos quais muitos ainda estão vivos até o dia de hoje. Em outras palavras, ele está dizendo assim: você quer saber onde eles moram? Eu sei onde é que eles moram. Tem um fulano, ele estava lá, e era um dos 500 que estavam lá. Ele viu quando ele foi assunto aos céus. E aqui é um livro histórico, a Bíblia não é um livro de fantasia, não é um livro de mitologia grega, irmãos. É um livro auditável, você pode procurar tempos e você pode buscar provas
A arqueologia comprova, a ciência comprova, Cristo não é mais uma invenção. Existia assim há décadas atrás, isto é super interessante. Jesus viveu de verdade, Jesus andou, Jesus era assim, Jesus era assado. Você viu que quando a ciência começa a falar, a arqueologia começa a falar, as revistas se calaram. Você não vê mais ninguém colocando dúvida. Nós temos aí a história dos Hebreus, Flávio Josefo, um livro enorme, maior que a Bíblia. Você pesquisa lá na história dos Hebreus, Flávio Josefo não era contemporâneo, não era alguém que seguia Jesus, mas ele falava muito bem das coisas que aconteceram naquele tempo. É um livro de história. Olha, tem o Jesus, está arrastando muitos seguidores, dizem que ele está operando muitos milagres, até mortos ressuscitaram. Isso escreveu o historiador Flávio Josefo. Então Paulo está fazendo isso aqui. Olha, muitos irmãos que viram, dos 500, muitos ainda estão lá vivos. Outros já adormeceram, mas é verdade. Oh, meu Deus. Tomé, o personagem que nós começamos a falar sobre ele arranca a maior declaração do Senhor Jesus. João 14, 5. Tomé lhe indaga Jesus e disse: mas Senhor, não sabemos para onde vais. Jesus disse: olha, eu estou indo preparar um lugar, eu estou indo preparar um lugar para vocês, vai ser assim, assim, assim. Tomé disse, e Jesus disse assim: vós sabeis o caminho. E aí Tomé, isso foi um dos versículos que marcaram a vida desse apóstolo. Tomé diz assim: não sabemos para onde vais, não sabemos para onde vais. Aí Jesus, ele fala aquela categórica frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 6, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é porque você é bom, não é porque você é legal, não é porque você tira períodos e períodos de oração, muitas orações. Orar é bom demais. É porque você leu a Bíblia tantas vezes. Não é sobre isso. Isso aí é coisas que nós temos que fazer. Isso é o normal. Mas é sobre conhecer a Jesus como Deus da tua vida. É buscar intimidade, relacionamento verdadeiro com Ele. Não só de se ajoelhar e falar, e se levantar e ir embora. Ele precisa falar também com você. Você é aquela pessoa que só fala. Você já conversou com alguém que não deixa você falar? Você fica bem assim procurando, esperando a vez, né? E a pessoa... Elisiane, conversa com a Elisiane, que você vai... Pessoas que só falam. Fala. Você fica querendo a sua vez. Suene, ela não está aqui. Suene. Conversa com a Suene, gente. Ela é acelerada, ela conversa muitas coisas. Está gravando, né? Eu amo a Suene, minha esposa. Eu gosto, é agradável conversar com ela. Deus, Ele é assim. Nós só falamos, e Ele não está ali para ser um servo. Ele não está ali para ser só ouvidos, Ele precisa falar com você. Fala que teu servo ouve, Senhor. Abra os seus ouvidos espirituais. Ele vai falar. Ele fala, irmãos. Eu sei que Ele está falando com você agora aí. Amém? Então Tomé arrancou aquela frase muito importante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o Rodos, Aleter, sou Zoe. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele pegou todas as indagações da filosofia. Para onde nós vamos? Qual vai ser o destino depois da morte? O que é a vida? Né? O que é a verdade? Ele disse: sou eu. Oh, meu Deus, nós te amamos, Senhor Jesus, nós te amamos demais. Cumpre em nós o teu propósito, a tua vontade, Senhor. Cumpre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Irmãos, sobre Tomé, particularmente, ponto 5, sobre Tomé, particularmente, isso aqui é uma posição minha, tá? Então é questionável, é por isso que eu coloquei isso. Particularmente eu não acredito que ele era alguém totalmente incrédulo. E eu estava escrevendo isso quase 2 horas da manhã, e a minha esposa, não vendo a minha aflição, escrevendo uma mensagem, buscando inspiração, ela disse: como é que você vai escrever um negócio desse? Tu vai comprovar como para as pessoas? Eu disse: verdade, né? E aí, na hora, o Espírito Santo me fez lembrar algo. Eu vou já falar para você.
Mas ele não era. Aí eu pude dizer, ele não era, porque a palavra diz, eu vou já falar para você. Mas ele não era alguém totalmente incrédulo. Sabe por quê? Porque lá em Nazaré, a Bíblia diz que Jesus ele não pôde fazer muitos milagres, não pôde fazer milagres, por causa da incredulidade daquele povo. Então a gente compreende que em Nazaré, a incredulidade parou a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas com Tomé não. 8 dias depois Jesus volta. A porta estava fechada, os discípulos estavam reunidos, a porta não foi aberta, ele simplesmente aparece no meio, ele disse, a paz esteja convosco, ele vai atrás de quem? Diga Tomé. Você está entendendo não? Espera, eu vou voltar. Ele está ali, as portas fechadas, ele diz, a paz seja convosco, e ele vira para quem? Tomé. Ele vira para Tomé, ele diz, toca na minha mão, coloca o teu dedo, olha aqui do meu lado. Oh meu Deus, se fosse só incredulidade ele não ia voltar. E aqui nós entramos na mensagem, agora está começando. Estou brincando com vocês. Mas por que ele não é, irmão Tiago, alguém totalmente incrédulo? Porque nós estamos falando de um apóstolo, gente. Ele conviveu muito próximo do Senhor Jesus Cristo. Ele viu coxos serem curados. Ele viu paralíticos andarem. Ele viu cegos enxergarem. Cegos de nascença enxergarem. Não existia cura, tratamento, não existia nada para hanseníase, para lepra, né? Para hanseníase. Não tinha. Mas ele viu aqui no pé do monte aquele leproso de Mateus 8 esperando Jesus, entrando no meio das pessoas, se prostrando ao Senhor Jesus e adorando, né? Porque o texto diz, ele diz, Senhor, se quiseres pode me purificar. Jesus disse, como não? Não está bem assim não, tá? É minha mente que viaja. Jesus disse, eu quero, seja limpo. E aquele leproso foi purificado, gente. Tomé viu isso. Tomé viu isso. Tomé viu mortos ressuscitarem, gente. Ele viu mortos ressuscitarem, pelo menos 3 mortos. A filha de Jairo. As pessoas falando, não atrapalhe mais o Senhor, Jairo. Tua filha morreu. Não importunes o mestre. As carpideiras lá, você sabe o que é carpideira, gente? Quando você vê alguma frase na Bíblia, assim, uma palavra que você não entende, pesquise. Carpideira foi uma das primeiras coisas que eu fui lá para o dicionário. Sabe o que era carpideira? Eram as mulheres que elas eram pagas para poder ficar orando lá no velório. Para ficar chorando no velório, lamentando. Ficavam lá. Então as carpideiras já tinham sido pagas, estavam lá chorando pela filha de Lázaro. Né? O pessoal amigo de Lázaro está tudo providenciado já, a filha está morta lá em cima. Jesus disse, eu vou acordar ela, eu vou subir lá. Eu vou subir e vou acordar. Talita come. A ti te digo, levanta-te. E ele ressuscitou aquela menina. Ele está entrando na cidade de Naim, tá bom? Entrando na cidade de Naim, as portas da cidade abertas, lá vem aquele cortejo fúnebre, né? Chegando aí ele olha e vê uma mulher chorando. Ele não vê mais nenhum outro filho do lado daquela mulher. Ele não vê o marido do lado daquela mulher. Ele disse, eu não vou deixar essa viúva assim não. Alguém precisa estar com ela. O velório vem passando, ele vai olhando, ele toca. E o cortejo para, o judeu não toca e morto. As pessoas olham para ele, ele ressuscita aquele jovem, entrega para sua mãe, devolve a felicidade. E as pessoas falaram, Deus está na terra, Deus está aqui, Deus enviou ele. Oh, coisa maravilhosa. Morto Jesus. Tomé viu isso, gente. E aí, o mais surpreendente, a ressurreição de Lázaro. Na ressurreição de Lázaro, Jesus tinha acabado de fugir daquela região, porque estavam querendo matá-lo. E aí chega o mensageiro e diz, Senhor, Lázaro, aquele que tu amas, ele está muito doente. Jesus disse, essa doença dele é para a morte, mas vai ser para a glória de Deus. E eu disse, mas ficaram assim sem saber o que ele ia fazer. A Bíblia diz que ele esperou mais 2 dias. É estratégico isso, sabia? Existia uma cultura de que a alma da pessoa ficava ali em cima do corpo lá. Qualquer momento a alma entrava e a pessoa ressuscitava. Só que ficava lá por 3 dias. Jesus disse, eu vou no quarto. Quando ele já tiver 4 dias sepultado, eu vou lá ressuscitar. Você sabe o que é um morto de 4 dias, gente? É um corpo estourando. Roxo, enrijecido, começando a perder os seus líquidos, com um odor muito forte.
É isso que é um morto de 4 dias. Dizem os pregadores online, né? Dizem que quando ele olhou para aquelas tumbas, ele tinha que declarar o nome de Lázaro, porque se ele só falasse morto, ressuscita, ia ser tanto morto por ali. E ele precisou gritar e disse: Lázaro, sai para fora. Obrigado, irmão, obrigado. Sai para fora. Eu não sei se é para avisar do tempo, não sei, mas tá aqui. Gente, ele ressuscita Lázaro. Ele ressuscita. Sabe quem viu? Diga Tomé. Será que ele era totalmente incrédulo, gente? Está começando a desconstruir aquela imagem? Nunca mais fale isso, hein, amor? Sou igual a São Tomé. Tô brincando, o amor nunca falou isso, né, amor? Te amo, amor. O amor é policial, gente, igual eu. Vou colocar aqui um parêntese rápido. O amor é policial igual eu, né? E a gente trabalhou junto e trabalha juntos ainda. E eu digo assim: amor. Aí um colega nosso disse: amor? Você está chamando ele de amor? Eu digo: tô, meu irmão. Mas não era, não. Te amo, mano. Gente, desconstrói essa imagem do apóstolo Tomé, que não era totalmente incrédulo, tá bom? Não era. Ele viveu muito próximo do Senhor Jesus Cristo. Não tem como aquele que se aproxima de Jesus, ainda nos dias de hoje, viver uma vida de incredulidade. Não tem como. Deus, ele tem muitas coisas para nós. A Bíblia diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, né, não entrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui nesse lugar, assim como eu? 3, 4 pessoas amam o Senhor. Quem mais ama o Senhor? Tem outra oportunidade. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno, não é? Nós amamos o Senhor. Gente do céu, eu acredito que a frase de Tomé, pode colocar para mim o texto lá, João 20, 25. João 20, 25. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Esse pôr a mão do lado é porque Jesus, para confirmar a morte dele, ele foi transpassado por uma lança. Para verificar se de fato ele estava morto, perfuraram o lado dele aqui, não é? Então era aquela perfuração da lança que Tomé queria ver. Tomé não era totalmente incrédulo, gente. Ele poderia dizer assim: vocês estão mentindo para mim. Calem a boca de vocês. Vocês estavam imaginando. Vocês estão querendo fazer uma brincadeira comigo. Ele não falou isso. E aqui tem a chave que nós devemos aprender. Ele disse: se eu não ver, se eu não tocar, se eu não experimentar, eu não vou acreditar. Poderia também ser uma indignação. Ele está dizendo assim: eu queria estar aqui, eu quero viver isso que vocês estão vivendo, eu queria poder tocar. Eu imagino os outros discípulos falando: Tomé, ele comeu aqui na mesa, olha as migalhas da comida que ele comeu, ele sentou aqui nesse lugar. Tomé, se fosse outro, ia sentar lá do lado e ia dizer assim: ele perguntou por mim? Ele deixou algum recado para mim? O que mais ele falou? Me conta, será que ele vai voltar? Tomé não. Ele chamou a existência, a experiência que ele precisava para crer, de fato, ao ponto de entregar a vida por amor a Jesus. Ele chamou a existência e disse: se eu não ver, se eu não tocar, ele está dizendo em outras palavras: eu quero isso para mim. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu não quero viver apenas a experiência de vocês. É muito legal quando a gente vê um irmão ser abençoado, não é? Você diz: olha, as amigas, né? As amigas dizem assim: amiga, eu estou muito feliz por você, muito feliz. Aí a amiga na outra semana conta outra bênção, na outra semana ela conta outra bênção. Tem uma hora que a outra vai fugir, diz: eu não quero mais escutar não. Só acontece com ela.
O coração vai ficando pequeno e você diz assim: aonde eu estou pecando? Aonde eu estou errando? Acontece na vida de todo mundo e na minha não. Tomé, ele rejeitou isso. É bom você ver alguém ser abençoado, mas ele rejeitou viver as experiências alheias, experiências dos outros. Eu quero a minha experiência, eu quero o meu testemunho, eu quero viver também. Você compreende? Se eu não ver, se eu não colocar o dedo nos buracos onde o prego entrou, era também um pedido para viver a sua própria experiência com o Senhor. Era uma expressão de indignação consigo mesmo, não é? Era também uma rejeição à experiência alheia. Tomé estava inconformado e ele queria algo sobrenatural na sua vida também. Ele poderia se conformar. Ele esteve aqui, perguntou por mim, mandou lembranças, amém. Estou muito feliz, eu acredito em vocês. Mas não, ele disse: eu quero. Se eu não viver isso, eu quero. Ele deveria estar com muita raiva, né? Porque eu saí de casa exatamente na hora que ele estava aqui. Ele queria experiência na vida dele também. Ele queria viver a sua própria experiência com o Senhor. Oh, Jesus. Ele disse assim no texto bíblico, verso 26, capítulo 20, verso 26. Após 8 dias. Após quantos dias? 8 dias. Teve um dia em que Tomé disse: se eu não ver, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. E Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu. Pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé e disse: coloca o teu dedo aqui. Vês minhas mãos. Estende a tua mão. Coloca no meu lado. Agora não sejas incrédulo, mas seja crente. Ao que Tomé confessou a Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurados são os que não viram. Diga: isso é para mim, diga. Não, você não está segurando com fé não, diga: isso é para mim. Bem-aventurados somos nós. Jesus está falando de mim e de você. Nós não vimos o Senhor em carne aqui, Ele não apareceu no nosso meio, Ele não mandou ser tocado. Ele é alguém que passa pela parede, Ele é alguém que chega no meio e de repente pode ser palpado. Me diz, o que é isso? Diga: é Deus. Ele é Deus, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Ele disse: toca Tomé. Tomé não ousou tocar, a Bíblia não fala. Eu imagino ele prostrado dizendo: Senhor meu e Deus meu, com muito amor. Era uma alegria que envolveu o coração dele, porque ele disse: estou vivendo a minha experiência com Ele. Se tem alguém aqui nesse lugar que quer viver uma experiência com o Senhor diferente, fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. Eu não sei como que você está permanecendo no reino de Deus. Compreenda, me escute. Eu não sei como que você consegue permanecer no reino de Deus. Mas a palavra é clara, ela disse que os sinais deveriam acompanhar aqueles que creem, aqueles que vivem. Os sinais, eles precisam acompanhar. É necessário que os testemunhos, eles aconteçam na vida de todos os nossos irmãos e na nossa vida também. É necessário que os milagres, eles aconteçam no meio da igreja. Não é para ser nada, aconteceu um grande milagre. Não é isso. Os milagres, eles precisam acompanhar aqueles que creem, aqueles que vivem a verdade do reino de Deus, aqueles que vivem o poder que vem mediante a fé e que vem através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? Diga: a palavra de Deus. A palavra de Deus. Tudo que nós estamos pregando aqui é sobre você. É
é sobre o que Ele pode fazer na sua vida. A palavra diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A mesma Bíblia fala de si que passa os céus e a terra. Mas essa palavra não vai passar, irmãos, ela não vai passar, ela é eterna. Essa palavra, ela é eterna, irmãos. Se existe alguém aqui nesse lugar que deseja viver uma experiência com o Senhor Jesus Cristo diferente, se você está indignado consigo mesmo, triste por algumas coisas que talvez aconteceram, ou que não aconteceram, que você gostaria tanto que acontecesse, você compreendeu muitas chaves hoje aqui nesse lugar. Permita que uma fé seja ativada no seu coração agora, pelo poder do nome de Jesus, uma fé invadindo o teu coração agora, aquela fé em que começa a surgir uma evidência no seu entendimento de que há de acontecer, uma certeza te envolvendo, algo sobrenatural tomando conta do teu coração, da tua mente. Se você está indignado consigo mesmo, inconformado com a sua situação atual, essa é a noite. Essa é a noite do milagre na tua vida. Ei, essa é a noite em que a chave vai virar. Você que não está se sentindo fraco, essa é a noite da virada, essa é a noite que acabou. Deus, Ele tem uma experiência maravilhosa para viver contigo. Antes que o louvor comece a cantar, feche seus olhos em nome de Jesus. Levante suas mãos. Aí onde você está, levante suas mãos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu sou esse inconformado. Diga: eu sou esse inconformado. Diga assim: eu quero mais. Eu quero ver. Eu quero tocar. Diga: Senhor Jesus, eu quero ver o milagre. Eu quero ver os sinais. A tua palavra me garante isso. Diga: Senhor Jesus, eu entrego totalmente toda a ansiedade. Eu entrego totalmente toda a minha vontade. Diga assim: Senhor Jesus, eu me sujeito ao teu querer, à tua vontade para a minha vida. O louvor vai tocar, irmãos. O louvor vai tocar. E só você que deseja viver uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo, você que necessita de perdão, você que necessita de um milagre, eu quero te encorajar a dar passos de fé até o altar de Deus.